Como foi combinado com o professor, e como foi combinado com o professor, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ligar o áudio e falar, tá bom? Só espera a vez do coleguinha, caso sejam muitas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então, durante as nossas falas, permaneça com o microfone desligado, o uso da câmera está liberado. O professor ele prefere que vocês mostrem o rosto de vocês. Então, se vocês quiserem ligar a câmera de vocês para mostrar o rosto, seria legal, tá? Então, mas também pedimos atenção por conta de, né, certos ambientes e tudo mais, para que não hajam constrangimentos, tudo bem? Então, em caso de inconvenientes com som, nós utilizaremos o recurso de mutação do microfone e para situações com vídeo, poderemos remover o participante caso tenha alguma situação que a gente tenha necessidade. Esperamos que não, né? E conforme combinado com nossos convidados, nós vamos propor a interação dessa forma. Caso vocês tenham dúvida, podem ligar o microfone. Caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma vergonha, também podem escrever lá no chat que eu posso passar para ele a dúvida, tudo bem? E aí, caso vocês queiram, pode usar a mãozinha. Quem não quiser, é só ligar o microfone. Então, vamos iniciar a apresentação do professor Everton Elber. Essa oficina propõe trabalhar a contemporaneidade com as suas demandas fugazes e avassaladoras, fugazes e feéricas. É o móvel da proposta da Clínica dos Três Olhares. O olhar que lanço sobre mim, o olhar que lanço sobre o outro e o olhar que lanço sobre o olhar do outro. Uma proposta de clínica sob inspiração da fenomenologia existencial, da certeza do homem como possibilidade, devir, vir a ser. Tá bom? Para isso, contamos com a facilitação do professor doutor Everton Helder Bentes de Castro, pós-doutor pelo programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto, a USP, ex-coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, doutor em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto, USP, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, graduado em Psicologia pelo curso de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, e graduação em Odontologia pelo curso de Odontologia da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade do Amazonas, na verdade, pesquisador da fenomenologia existencial nas áreas de psico-oncologia, suicídio e autolesão, relações interpessoais e processos grupais, práticas de cuidado em saúde, sistema único de saúde na concepção de gestores, usuários e familiares. Humaniza a SUS, promoção da saúde, tutor da residência multiprofissional em saúde, líder do grupo de pesquisa em psicologia fenomenológica existencial, cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, docente do programa de pós-graduação em psicologia PPG-Psi-UFAM, docente do curso de graduação em psicologia FAPSI-UFAM, coordenador do laboratório de psicologia em psicologia fenomenológica existencial. Então, com vocês, professor Everton Helder. Boa tarde, gente. Após uma apresentação quase quilométrica, né? Praticamente quilométrica, eis aqui um cara que chegou no pós-doutorado, do doutorado, tal. Sim, cheguei. Mas eu vou continuar sendo Everton. Eu vou continuar sendo Everton, que tem como grande orgulho ter 2 títulos: ser neto de um pescador e ser bisneto de uma mulher da etnia Tiriós. Então, esses são meus títulos. Então, portanto, não fiquem com vergonha de me chamar de Everton, que eu sou terapeutizado o suficiente para não levar isso em consideração. Tá certo? As minhas apresentações, elas são sempre... Eu gosto de muita dinamicidade. Eu tenho acesso ao nome, à listagem de nomes que estão aqui do lado. Consequentemente, por mais que em alguns momentos pareça que eu estou numa sessão de uma mesa espírita, por exemplo, Larissa Gomes, se você estiver aí, se manifeste, eu vou solicitar que vocês
possam ir aparecendo aos poucos, tá bom? Até porque não dá para aparecer todo mundo. Bem, gente, a grande questão dessa oficina, como a Tagna já colocou o objetivo, ela, em realidade, ela é pensada a partir do meu projeto guarda-chuva no mestrado, no programa de pós-graduação em psicologia da UFAM, que é um projeto, por exemplo, quem quer concorrer ao mestrado precisa entrar no meu Lattes para observar quais os projetos que eu oriento. E, dentre eles, esse abre um leque bastante amplo, porque é psicologia, fenomenologia, saúde e demandas contemporâneas, né? Mas o que vem a ser isso, Everton? Ora, no nosso dia a dia, cotidianamente, né, nessa etapa, não é, da humanidade que nós chamamos contemporaneidade, as coisas são muito para ontem, as coisas são muito feéricas, as coisas estão sendo solicitadas resoluções e soluções imediatas, e isso tem gerado uma carga de sofrimento psíquico bastante acentuada nas pessoas. E, consequentemente, nós vamos encontrar dificuldades emocionais, afetivas, relacionais. E, a partir disso, é que surge a proposta deste projeto, redimensionando. Antes, o meu projeto ele estava totalmente linkado à questão da psico-oncologia, do SUS, do Humaniza SUS, da compreensão desse sistema do nosso sistema de saúde, a mais brilhante proposta de programa de saúde que existe na face da Terra, não é? A partir daí, com as orientações que eu fui trabalhando no decorrer do tempo, no decorrer da minha trajetória na universidade, na faculdade de psicologia, doenças crônicas passa por um redimensionamento, doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis. Assim, hoje eu trabalho com temas relativos à AIDS, ao câncer, à esclerose múltipla, às demências, né, que são um leque imenso, tipo a doença de Pick ou demência frontotemporal, a demência vascular, demência do mal de Alzheimer, a demência aquela que está relacionada à paralisia supranuclear progressiva. Então, vocês veem que já houve um redimensionamento. Só que eu uni questões relacionadas a comportamentos autodestrutivos, no caso, atitudes suicidas ou ações que culminam na possibilidade do suicídio, a autolesão, algo que eu tenho encontrado e tenho supervisionado bastante nestes últimos anos no estágio supervisionado, pessoas que têm sequelas medulares e que adentram pela vivência esportiva. Uma questão que eu considero fundamental, a identidade de gênero e tudo aquilo que se manifesta nesse parâmetro em que o preconceito, a discriminação, os estigmas estão muito presentes, causando uma série de sofrimentos, levando esse outro a afundar nesse sofrimento psíquico, não é? Só que eu não trabalho apenas a questão do sofrimento psíquico, eu redimensiono para como é para algumas pessoas, mulheres trans, homens trans, membros do movimento de uma forma geral, como é que eles olham para trás e se veem, como eles se compreendem, que olhar é que eles lançam sobre as situações de preconceito e discriminação que já enfrentaram, conseguiram seguir adiante e hoje, o que eles podem estar trazendo para as pessoas jovens, maioria das vezes, que estão passando por situações similares às que ele passou há um tempo atrás. Então, identidade de gênero, transtornos psiquiátricos,
mais, digamos assim, mais presentes, e principalmente o que a pandemia trouxe, não é? O que a pandemia trouxe mostrou a importância da nossa área para a sociedade, que são depressão, transtorno bipolar, transtornos de humor, transtorno de ansiedade, enfim, aqueles transtornos que vocês todos já devem ter conhecimento. E isso tudo sob o viés da fenomenologia de Heidegger e Merleau-Ponty. Então, gente, só que para entrar nessa perspectiva, eu preciso buscar os parâmetros, porque a clínica dos três olhares ela vai estar embasada como o Tagna falou, ela é de inspiração fenomenológica. Se é de inspiração fenomenológica, isso significa dizer que eu fui beber nas fontes que a fenomenologia nos traz, nos possibilita, né, para pensar a relação terapêutica, não é, na nossa área. Então, é preciso ir buscar, obviamente, Edmund Husserl, que foi quem iniciou tudo, Heidegger, Merleau-Ponty, são os três que eu vou conseguir trabalhar nesse tempo tão escasso que a Adria e a Gabriela me deram, não é? Eu falei que eu vou mexer com vocês, eu estou falando, vocês não me acreditam. Vocês já participaram das minhas aulas, vocês sabem como é que é. Mas, Leon Silva, se eu for lhe perguntar, o que você conhece, como é que você traduz esse verdadeiro, porque muita gente acha palavrão, né, meu filho? Fenomenologia, não acerta muitas das vezes nem a falar. Como é que você compreende esse termo, Leon? Eu penso diretamente na questão da palavra fenômenos, né? Trabalhando em coisas mais observáveis, assim. Sim, fenômeno. E o que seria o fenômeno, Leon? Já chegamos lá, daqui a pouco você me responde. Fica frio, não fique nervoso neste ponto. Calma, ainda tem mais 59 pessoas aqui para mexer. Não é? Então, o Husserl, essa primeira criatura que pensou a fenomenologia, que foi quem elaborou a fenomenologia, na psicologia, por exemplo, ela não é uma abordagem, ela é uma atitude minha em relação a esse outro. Não é? Eu não me amparo na teoria para tentar fazer uma leitura desse outro. Eu não me amparo em situações que vão buscar única e exclusivamente a teoria e vão trazer essa teoria para ficar entre mim e esse outro. Então, esse austro-húngaro, né, ele vai chamar a atenção, naquela época, que a ciência ela estava equivocada. Para estudar o homem, tinha que estudar a consciência. Mas que consciência que ele fala? É esse olhar que o homem lança sobre ele, lança sobre o entorno, e ao lançar esse olhar sobre o entorno, ele já atribui sentido, já atribui significado a uma determinada situação e já, ele já consegue estabelecer que aquela situação pode ser prazerosa ou desprazerosa, ou seja, a famosa intencionalidade da consciência. Só existe um objeto porque existe uma consciência que designa esse objeto, não é? Então, ele dizia que era preciso que a psicologia saísse do psicologismo. Aí vem um pequeno detalhe, não é? Deixe aqui na lista. Não, deixe eu mexer com as pessoas que estão aqui primeiro na minha frente. Larissa Gomes. Ligue seu vídeo, por favor. Não pode, Larissa? Tá bom. Então vamos lá. Luiz Eduardo, você está por aí, Luiz Eduardo? Ela disse que não pode, professora Larissa, mas se eu quiser falar com ela... Acabei de vir aqui. Tudo bem, Luiz? Professor, boa tarde. Boa tarde. Quando ele fala em psicologismo, como é que tu entende esse termo? Psicologismo?
Sim. Complicado, porque psicologia é um meio de psique, como foi. É difícil, parece um termo. Nem todo termo é inventado, mas parece um termo inventado. Psicologismo seria o saber da psicologia, especificamente da área da psicologia. Ou Aí é que está, Luiz. Ele combateu o psicologismo, Russell, dizendo que não se deveria tentar quantificar, mensurar ou ponderar o humano. O ser humano não pode ser medido, não é? Ele não pode ser medido, ele não pode ser quantificado. Era preciso sair. Você já formou? Você tem que período da psicologia? eu estou no sexto período. No sexto período, beleza. Você deve lembrar do Wundt, não é? Lá, o primeiro laboratório de psicologia, 1779, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. O que ele fazia? Ele tentava mensurar o que a pessoa sentiu. É a partir disso, como é que eu vou mensurar? Como eu vou medir um sentimento, uma emoção? E o ser humano é prene de emoção. O ser humano não é só o comportamento, não é só sua história. O humano é tudo isso, não é? Então, aí que ele atribuiu esse nome de psicologismo. Então, quando ele fala isso, Luiz Eduardo, ele vem no sentido de voltar às coisas mesmas. E esse voltar às coisas mesmas, quando o Russell fala isso, ele vem falar no sentido de que a ciência tinha se afastado do homem. A ciência tinha deixado de lado esse homem. Então, era preciso voltar às coisas mesmas. Quando ele fala isso, ele quer dizer a ciência precisa retornar ao homem. O homem precisa ser o centro de todo esse processo, inclusive das respostas que a ciência encontrava. Então, é nesse parâmetro que o Russell nos traz a perspectiva dele daquilo que ele chama de psicologia fenomenológica. Era preciso que nós, na psicologia, pudéssemos compreender, aí vem um outro termo que vocês vão me ouvir falar daqui por diante, que chama mundo vivido. O que é o mundo vivido? O mundo vivido é isso que está, por exemplo, acontecendo conosco aqui. Vocês estão me observando, me escutando, me vendo, me ouvindo, não é? Me ouvindo falar sobre fenomenologia. Aí, cada um de vocês, conforme eu vou falando, por exemplo, o Leon, ele escuta e ele anota. Ele escuta e ele anota. Não é, Leon? Ser professor é uma tristeza por causa disso, né? Dá até para adivinhar o que a criatura está fazendo. Não é? Então, no momento em que o Leon faz isso, ele pega as minhas palavras e traduz para uma expressão dele, para a compreensão dele. Ou seja, ele está imerso naquilo que eu estou falando e ele traduz como ele está entendendo. Isso é o mundo vivido. O mundo vivido, uma pessoa apoliana, por exemplo, vivendo uma determinada situação, a apoliana, ela vai atribuir sentido, ela vai atribuir significado, ela está imersa naquela situação. Consequentemente, a apoliana passa a ter um olhar sobre si e sobre o mundo e sobre a vida a partir dessa situação. Então, compreender a apoliana neste momento, isso é que ele chama de mundo vivido. Está dando para entender, gente? Se manifestem pelo chat, não tem problema. Sim, professor. Tá, Edu? Sim, professor. Beleza. Então, sigamos adiante. E, com isso, ele cria aquele que é considerado um dos maiores avanços na filosofia, redimensionando para a ciência, que é o método fenomenológico. O método fenomenológico se caracteriza dentre as várias questões, de buscarmos compreender e não meramente interpretar este outro. O método fenomenológico, ele vem no sentido
de que nós possamos, na psicologia, caminhar com esse outro, estar junto a esse outro. E essa perspectiva que ele traz do método fenomenológico, que é trabalhar com a linguagem, com o discurso, e aquilo que a Monique Augras, ela nos diz em O Ser da Compreensão, que é preciso que o psicólogo, na situação de psicodiagnóstico, que é esse livro, O Ser da Compreensão, ele se paute em um objetivo, em um dos objetivos que deve ser levado em consideração. É compreender a fala do discurso. O que significa isso? Significa que é compreender o que esse outro é escutar realmente, o que esse outro está trazendo, como se sente e, principalmente, o sentido que atribui a uma determinada situação. Então, é essa perspectiva que o Russell nos traz. Só que o Russell, ele, obviamente, ele teve discípulos, e 2 discípulos deles são seguidos, né? São trazidos, os pensamentos desses fenomenólogos são trazidos para a psicologia. No caso, Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty. São 2 avatares, digamos assim, da psicologia fenomenológica e existencial. E o Heidegger, Martin Heidegger, ele foi buscar, se vocês já tiveram oportunidade de estudar Ser e Tempo ou qualquer uma das obras de Heidegger, o Heidegger, ele adentra pela filologia, ele adentra pela raiz das palavras. E ele vai dizer que cada um de nós, enquanto ser, né, ser no mundo, como ele coloca, não é? Tem um atributo que é fundamental por onde se permite conhecer, por onde se possibilita conhecer, que é a linguagem. Por isso ele vai dizer que a linguagem é a morada do ser. É nessa linguagem, não apenas, gente, a que é falada, a que é expressa pela fala, não é? Deve ser levada em consideração. Hoje, nós trabalhamos muito com algo chamado escuta ativa. Nós trabalhamos com uma possibilidade de uma aproximação com esse outro de tal forma que nós possamos chegar a compreender o olhar que ele lança para a situação que ele está vivendo. E aí você vem e diz assim, professor, isso é empatia? Mas não da forma como traduziram o conceito de empatia a partir do Carl Rogers. Carl Rogers foi brilhante, mas a empatia, antes de mais nada, significa dizer que é como se eu me desapropriasse dos meus valores e em abertura, aquilo que a fenomenologia diz, nós precisamos estar em abertura para com o outro, eu possa me aproximar do olhar que esse outro lança sobre a vida e sobre si mesmo. Esse é o movimento empático, é essa aproximação tão necessária para que nós não adentremos por julgamentos, por pré-julgamentos, por pré-concepções, por pré-conceitos, mas que estejamos junto a esse outro. E estar junto a esse outro é aquilo que o Heidegger vem e diz, cada um de nós é ser no mundo. Mas o que é ser no mundo? O que é Dasein? O que é ser aí? Ser aí, por exemplo, Leon, você que apareceu, não posso fazer nada, né? Leon, mas não é para fugir não, viu? Você, neste momento, é ser aí. É estar nesse momento da tua vida. Esse exato momento em que nós estamos aqui. Eu estou sendo neste momento ao trabalhar com vocês. Você está sendo neste momento ao estar interagindo comigo. Então, a pessoa quando chega para você na clínica, ela vai buscar a história dela, não vai?
ela vai buscar a história dela. Naquele momento em que ela traz a história dela, o ser aí se apresenta. Sabe por quê, Leon? Porque no momento em que ela traz a própria história, ela vai te trazer com toda a dimensão de dor, de sofrimento, de alegria, de felicidade que ela vivenciou. Ser aí. Ela está trazendo, naquele momento, para você, a dimensão de todo o sentir, a dimensão de todo o olhar dela sobre aquela situação. Então, isto é ser aí. Tá certo? Professor, Oi? a Silene tem uma pergunta. Pois não? Então, ser aí é aquilo que está no ser, é aquilo que está em cada um. É a situação propriamente dita, Eucilene. É aquele, por exemplo, se alguém chega até você e vem e fala que existe uma situação que ele viveu e uma situação de amplo sofrimento, no momento em que ele fala, como geralmente ele se torna, Eucilene? Choroso, ele mostra toda a dimensão do sentimento e da emoção presente naquele momento, certo? Sim. Isso é o ser aí. É esse ser se mostrando e se mostrando numa situação específica que o fez Isso sofrer. é fenomenologia, né? Isso é fenomenologia. Fenomenologia, está mostrando o fenômeno. Exatamente. Só que, Chega, me Eucilene, arrepiou. só que... Chega, me arrepiou. Só que Eucilene e todo mundo, o fenômeno que eu perguntei, que foi perguntado ainda há pouco, o fenômeno não é apenas a situação que surge na tua frente. Por exemplo, alguém tem, digamos assim, vou levar para a minha área de estudo, alguém recebe a comunicação de um diagnóstico de uma doença crônica. Naquele momento, a forma como ele recebe essa comunicação ela pode ser vivida sob a forma de um estigma, por exemplo, se for AIDS ou câncer ou de uma doença crônica, quando se pensa em AIDS, em câncer, enfim, em doenças crônicas de uma forma geral, não se pensa em vida. Vem logo o estigma, que é o quê? A morte, não é? A finitude do humano, o limite do humano. Então, nesse momento, é o fenômeno que se apresenta para ela, é o olhar que ela lança sobre aquela comunicação. Mas então, professor, é o desvelar dessa pessoa, é o desvelar desse sentimento, do que ela está sentindo, do que ela é nesse momento. É isso? É o ser aí se possibilitando, inclusive sendo levado a aquilo que nós chamamos de facticidade, que são essas situações de surpresa que nos tiram do nosso lugar seguro, não é? E ela, Eucilene, nesse momento, quando é trazido para ela e que ela desvela essa comunicação sob a forma de sofrimento, de dor, de estigma, de preconceito, de tudo, ela passa a ser o maior fenômeno. Em toda a trajetória, o Heidegger, quando ele vem trazer a questão do fenômeno, o que está nas entrelinhas de ser e tempo, de identidade, de mundo, finitude e solidão, e das outras obras, dentre as mais variadas obras do Heidegger, ele, nas entrelinhas, está dizendo: o maior fenômeno é o ser humano. Nós somos o maior fenômeno. Então, nós merecemos, sabe, que a psicologia vá além das teorias, que ela vá além, ela não se agregue apenas às teorias. O Heidegger vai dizer ser no mundo, ou seja, nossa caminhada no dia a dia, nós próprios, infinitamente enquanto vivermos. Pois bem, ser no mundo, aí vem a questão do mundo, quando ele coloca que o mundo deve ser observado sob 3 aspectos. O mundo circundante, que são as normas e os regulamentos que a sociedade nos traz, nos impõe, de alguma forma, são os vários ambientes pelos quais nós passamos, vivenciamos o nosso entorno de uma forma geral, só que
Esse mundo, ele é circundante, ele é humano, ele é próprio. É o mundo circundante, essas normatizações, esses ambientes, o mundo humano é a minha relação com o outro. E o mundo próprio é a relação que eu estabeleço comigo mesmo. Por isso que foi a partir daí que eu criei essa proposta da Clínica dos Três Olhares. Um olhar que eu lanço sobre mim, o olhar que eu lanço sobre o outro e o olhar que eu lanço sobre o olhar do outro. Então, é nesse tríplice aspecto do mundo em Heidegger que surge, eu tenho pensado uma clínica que vai até esse outro, que caminha com esse outro, embasado nos parâmetros da fenomenologia, embasado, por exemplo, num conceito heideggeriano, que é o ser com o outro. O Buber já dizia naquela, o que ele falava, o que ele queria dizer naquela expressão eu traço tu. A Tagna sabe. Não é, Tagna? Que nós já discutimos. O eu só existe porque o tu diz que eu sou eu, e o tu só existe porque o eu diz que tu é tu. Então é nessa perspectiva, é numa perspectiva de reciprocidade que nós estamos no mundo. E nisso, a necessidade de nós, cada um de nós aqui, investidos pela ciência psicológica, olhar para esse outro com generosidade. Ele não é apenas a dor que ele traz, ele não é apenas a mágoa que ele traz, ele não é apenas a alegria que ele traz, ele não é apenas a felicidade que ele já viveu. Ele é tudo isso. Diga, Edu. Professor, essa sua proposta também, ela tem uma base sartreana? Ou eu estou enxergando demais também quando ele fala do ser em si, o ser para si, o ser para o outro? Sim, ela tem porquê e ela se configura, não é? A partir do momento em que o Sartre nos diz nós somos um projeto. O homem é um projeto, ou seja, nós nunca estamos acabados. Não é? Ela também vai ao encontro, esse outro, o Sartre, ele diz que nós somos condenados a ser livres. Não é isso? Não é isso, Edu? Exatamente, professor. Não é? De que liberdade é essa que nós falamos? De que possibilidade de ser livres para escolher é essa que nós temos? E eu referendo com o que o Viktor Frankl nos traz, não basta eu me saber livre para escolher, eu tenho que me saber responsável por ter liberdade para realizar minhas escolhas. Então, é nessa perspectiva que a Clínica dos Três Olhares vem. É nessa perspectiva de, ao trabalharmos com esse outro, nessa convivência no setting terapêutico, nós possamos estar com esse outro no sentido de que ele se perceba com possibilidades de atingir seus objetivos e de saber que muitos ele não vai conseguir, mas que ele pode superar, ele pode seguir adiante. Então é nesta perspectiva. Respondi, Edu? Perfeito, professor. Obrigado. Não por nada. Né? Então, mais uma vez, aí nós trazemos aquilo do Martin Heidegger, a questão da facticidade, essas situações que nos tiram. Situações que são prazerosas muitas das vezes, altamente desprazerosas, que magoam, que causam sofrimento. E nisso, eu não falei ainda há pouco que nós somos, Poliana, ser com o outro. Aí o Heidegger vem e fala de ocupação. Ocupação é eu me direcionar para com esse outro. Na relação terapêutica, por exemplo, você vai atender, você vai fazer acompanhamento do Leon. O Leon traz as situações dele, a vida dele, aquilo que o Heidegger coloca como historicidade, ou seja, você vai buscar, vai mergulhar junto com o Leon na história para tentar compreender a dimensão que é para ele ter vivido cada uma daquelas situações. Então, isso é ocupar-se, é ocupar com o outro. Mas, ao mesmo tempo, ele traz a questão da preocupação.
pré-ocupação, eu me preocupo com esse outro. Esse outro é importante para mim. Esse outro está trazendo para mim a sua vida de uma forma tão magnífica, de uma forma que é expressa em sentimentos, emoções, enfim. Então, você já começa a estabelecer uma espécie de link com esse outro antes dele chegar até você. Do que será que ele vem falar? Não é? Mas sem ficar com aquela história. Por exemplo, se alguém... Não, olha, eu estou te encaminhando, Poliana, a alguém que tem depressão. A Poliana já não vai ficar... A preocupação não é naquele sentido. Puxa vida, deixa aqui no DSM-5 ver quais os critérios. São importantes os critérios do DSM-5, gente? Importantíssimos. Mas, como eu falei ainda há pouco, não é para ser colocado entre você e esse outro. Existir vem do grego existir, que significa, literalmente, sair para fora. Significa abertura. A preocupação vem no sentido de você, Poliana, estar aberta para aquilo que esse outro traz, sem a possibilidade de emissão de quaisquer julgamentos, preconceitos ou pré-julgamentos, preconceitos e preconcepções. Então, é nesse momento em que o Heidegger diz, se nós somos ser com o outro, se nós somos ser com, é necessário que nós tenhamos em mente algo que ele considerou o fundamental. Ele cria a teoria dele a partir de uma fábula, não é? E é a partir dessa fábula que o Heidegger vai refletir sobre o ser humano. E quando ele reflete sobre o ser humano, ele vai, ao final, dizer que o ser humano, o ser no mundo, é um ser de cuidado. Então, é esse olhar que nós precisamos ter a partir de nós próprios, enquanto profissionais, enquanto alunos de psicologia, enquanto profissionais, enquanto profissionais da área da saúde. Eu levo sempre por nesse aspecto, porque é algo muito abrangente. Como eu estou cuidando? Como eu cuido? Será que psicologia é você ouvir o outro falar e já estar estabelecendo links com possíveis transtornos psiquiátricos, com possíveis traumas? Será que é essa a finalidade da psicologia? Não é? Então, a fenomenologia vem exatamente nessa perspectiva, de nós sairmos desse lugar tão seguro, de nós não nos arvorarmos no suposto saber de que talvez, como eu sou psicólogo, eu já saiba o que o leão tem, antes do leão abrir a boca. Não, porque a Elcilene, quando ela senta na frente do leão, ela senta e coloca a bolsa aqui. Gente, não há resistência, ela apenas se sente confortável em colocar a bolsa em cima do colo e se amparar. Não há questão, não é essa questão, não é fenomenologia, não vem para fazer uma leitura minimalista, nem maniqueísta do ser humano. Pelo contrário, ela vem no sentido de, sabe, mostrar para ele e de fazê-lo perceber, né? Ele se fazendo perceber a partir da relação conosco, o quão existem de possibilidades para ele seguir adiante. Então, essa é a perspectiva heideggeriana que nos traz ainda que existem algumas questões. Esse ser humano ele pode ser autêntico, ele pode ser inautêntico, enfim, dependendo da situação. Como essa situação se configura? De que olhar é esse que ele lança sobre a situação que ele está vivendo? Não é apenas interpretar, é um círculo hermenêutico. Existe alguém com um problema, você mergulha com ele, ele traz a história dele, você busca compreensão para depois chegar a uma possível interpretação.
e não o contrário. É ver esse outro na sua capacidade de seguir adiante, é ver esse outro na sua possibilidade de se ver, de se sentir, de se perceber na própria caminhada. Porque muita gente, vocês podem ter certeza, vão chegar para vocês, vão falar aos borbotões uma sessão inteira e, ao final, depois de descarregar, eles sabem, parece que eles sabem exatamente o tempo, não é? Eles não te dão tempo para falar, parece-me que algumas vezes eles nem sequer respiram, não é? E terapia não é isso. Terapia vai além. Terapia, realmente, no sentido de clinique, ela vem no sentido do cuidado, ela vem no sentido de cuidar. Então, é preciso que nós tenhamos em mente a essa dimensão da relação terapêutica. Gente, eu falei para vocês que eu falo mais que o feirante na hora da xepa. Eu saí do... Meu Deus do céu. Só Jesus na minha vida. Então, o outro teórico, o Maurice Merleau-Ponty. Né? O Maurice Merleau-Ponty, ele vem trabalhar essa questão do ser no mundo, mas ele vem trabalhar com dois conceitos que considero fundamentais: a percepção e a corporeidade. Ele vai dizer que nós não somos, não é um corpo que sofre a influência de um psíquico, mas são ambos em processo de interação que sentem, e isso repercute em toda a tua caminhada. Então, corporeidade é esse movimento, é como, para o Merleau-Ponty, como se configura a tua percepção de você mesma em uma determinada situação. Então, corporeidade não é apenas o corpo que sente, vai além disso. Porque é o corpo que faz uma leitura da situação. Ele tem uma parte, uma obra em que ele diz que alguém vai caminhando pela praia, não é? Vai caminhando pela praia e vê uma casa. E conforme ele vai aproximando da casa, essa casa, ele passa a ter uma percepção maior. Então, quanto mais você consegue mergulhar com esse outro em como ele se sente diante de determinada situação, maiores possibilidades você tem de compreender a dimensão que é para ele essa vivência. Então, mais uma vez, a questão da vivência, da experiência. Por quê? Porque ele vai falar, tanto quando o Heidegger fala em intersubjetividade, o Merleau-Ponty vem e traz a intercorporeidade. Nós somos seres corpóreos que nos relacionamos no nosso dia a dia. Como esse corpo está vivendo a situação pela qual ele está passando. Então, a proposta do Merleau-Ponty ela é bem interessante, porque não é só desse corpo próprio, esse corpo que somos nós, mas é a experiência que acarreta esse corpo, que é mente e corpo, um olhar sobre o mundo. Aí, a partir daí, nós considerarmos a proposta dele no sentido de ser no mundo. Não é? Eu vivencio o meu dia a dia através do meu corpo. Agora, como é vivenciar esse dia a dia? Como é, como diz o Carl Rogers, experienciar essas situações? E, a partir daí, gente, é que vem a proposta dos olhares da clínica, não é? Olhares esses que eu fui, sabe, buscando a partir de cada um desses teóricos. São eles que me subsidiam, não é? As situações difíceis, as situações de alegria, as situações que nos tiram, as facticidades que nos tiram do lugar em que nós estamos, elas nos lançam em um turbilhão emocional. Só que não apenas nos lançam num turbilhão emocional, elas promovem um fechamento ou abertura. Dependendo do significado, do sentido que eu atribuo, eu me fecho ou eu me abro para o mundo. É aí que vem uma questão que eu começo a discutir nessa perspectiva. De que princípio de fechamento é esse?
de que possibilidades de não se possibilitar mais, observar que existem outros caminhos, é esse que leva esse outro a se fechar, que leva esse outro a construir uma redoma ao seu redor e a se angustiar cada vez mais. É a esse princípio que eu denomino de princípio da linearidade existencial, que é esse olhar que fica única e exclusivamente olhando, percebendo, considerando o mundo a partir de um sentido que eu atribuí a uma determinada situação. E, dado esse sentido, é como se a vida se tornasse linear. É como se não houvesse mais absolutamente nada. Não houvesse mais nenhuma possibilidade. A abertura, que eu chamo de princípio da circularidade existencial, é o que nos compete trabalhar com esse outro. É fazê-lo refletir sobre a situação que ele viveu, é fazê-lo mergulhar na situação que ele viveu, é fazê-lo trazer as dores, os sentimentos, as emoções que foram vividas e, a partir dessa catarse, a partir de trazer no discurso a forma, o como ele se sente, nós conseguirmos, junto com ele, com que este outro perceba que outros caminhos existiam. Aí, nesse momento em que ele adentra puxa vida, eu poderia ter agido dessa forma, eu poderia ter agido, caramba, eu tinha outros caminhos, Everton, eu tinha outros caminhos, Tagna, e eu não consegui perceber. Neste momento, ele adentra no princípio da circularidade existencial, que nada mais é do que o que nós conhecemos e que vocês que são brilhantes em matemática, por isso escolheram psicologia, né? Olha a expressão do Leon, perfeita a tua expressão, Leon. Não é? A lemniscata existencial, que é exatamente a possibilidade que esse outro tem de perceber-se com possibilidades de ser ele mesmo, independentemente a quaisquer fatores. Então, essa perspectiva da clínica dos três olhares nos leva a perceber que nós não somos autóctones apenas, não é? Nós temos sentimentos que são, a partir de uma determinada situação, eles se tornam totalmente desencontrados, a situação e a emoção são descontroladas, né? O outro, a existência do outro ao meu lado, muitas das vezes, aquele que está em processo terapêutico, ele justifica muito em quem? Geralmente, as pessoas justificam em quem, Tagna? As suas mágoas, os seus fracassos, as suas frustrações, eles justificam em quem? No outro, professor? No outro, né? É uma justifica, exatamente, Elcilene. Né? Geralmente é um olhar que é lançado no sentido de ele se desapropria de si mesmo. Ele já não é mais ele mesmo a partir de uma determinada situação. Ele está tão repleto de culpas, de vitimizações, de uma série de valores e de sentimentos de menos-valia, que ele acaba sempre, como ele não consegue se perceber no próprio viver, a culpa é do outro que fez com que ele ficasse daquela forma. Então, essa é geralmente a justificativa que as pessoas trazem, né? Então, você nessa relação, você precisa, já que ele vai expressar pela fala, perceba, gente, o que é dito, como é dito, a emoção que está sendo expressa, e inclusive o não dito. Trazendo novamente a Monique Ogras, é preciso que nós também possamos fazer uma leitura dessas entrelinhas daquilo que está sendo trazido. E eu preciso, enquanto terapeuta, me permitir ir a esse outro, né? Como eu posso ir a esse outro, não é?
Quem é esse outro? Aí eu digo para vocês que aqui é o movimento da fenomenologia o mais difícil que existe. Você precisa soltar das tuas amarras teóricas. Você precisa estar inteiro junto a esse outro. Você precisa presentificar-se junto a esse outro. Esse outro precisa te ver e te sentir e te perceber verdadeiro junto a ele. Por quê? Porque psicólogo é uma tristeza, né? Psicólogo é uma tristeza. Gente, quando ele resolve fazer aquela cara de angu azedo, não é? Aquela cara de paisagem, eu chamo de angu azedo, viu? É uma coisa assim impressionante. Parece assim que é intocável, é intangível, e não é. Observa em você o que a história desse outro está te mobilizando. Você não vai usar dos teus sentimentos, mas você pode devolver para ele. Parece-me que nessa situação você se sentiu assim, assim, assim. E vocês vão perceber o quão isso é importante para esse outro, o quão esse outro se percebe, se compreende, fazendo parte de uma dupla que está ali, uníssona, caminhando juntos, caminhando de uma forma verdadeira, caminhando de uma forma a que esse outro se possa, sabe, perceber com possibilidades de ser quem ele é. Então, isso é muito interessante. E a Clínica dos Três Olhares é algo que me fascina exatamente por causa disso, porque não há como ser neutro diante da vida. A vida não admite neutralidade, gente. O outro me afeta, eu afeto o outro. É isso que o Heidegger chama de afetividade. Aí perceber o quanto esse outro me afeta é imprescindível para poder compreender o olhar que ele lança sobre si mesmo a partir de uma determinada situação, não é? Que o levou até nós. E lembrando sempre, nós precisamos lembrar sempre que na relação terapêutica, e aí eu resgato aquilo que a Ocilene falou ainda há pouco, desvelar, se é na fala que esse outro está me trazendo quem ele é, eu tenho sempre que lembrar que o homem é quem é na medida em que fala. Ele é um acontecer no próprio falar. O que isso significa? Ele se traz para você. Então, permita que esse outro explore. Fenomenologia, ela é descritiva, ela é plena de nuances, ela é plena de detalhes. Hoje, esse outro te traz uma situação que ele já rememora uma situação hoje que na semana passada, ou há 2 semanas, ou há 3 semanas atrás, ele trouxe essa história. Só que perceba que, muito provavelmente, essa história trazida em um segundo momento, ela vem com detalhes e nuances, ela vem com novas cores. E é aí que a escuta ativa se faz. Interessante, não é? Quando você me contou, na sessão anterior, esta mesma história, você me trouxe de uma forma. Hoje você está me trazendo com novas cores. De onde surgiram essas cores? De onde surgiram esses detalhes? Como é que é para você relembrar isso? Como está sendo esse momento para você em que você retraduz a tua própria história? É aí que o vínculo mais do que nunca se estabelece. Não é? Por quê? Porque relação terapêutica, aliança terapêutica, como Freud tão brilhantemente, não é, um dia elaborou ou trouxe esse conceito, a aliança terapêutica ela se faz com base na confiança. E essa confiança precisa ser conquistada por você enquanto terapeuta. E é sair do teu lugar de suposto saber, é estar presente de uma forma verdadeira junto a esse outro. Certo? Gente, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou sair falando aqui até demandar bom tempo.
Valéria Professor, Coelho, Hayden ou Valéria Hayden Coelho? professor? Ah, Oi, Professor. A Valéria vai falar. Oi, professor. Oi, turma. oi. Assim, quando você propõe o princípio da linearidade e o princípio da circularidade, eu compreendo que o paciente ou o cliente, ele chega diante desse princípio da linearidade. E aí, conforme você vai conduzindo, seria para o princípio da circularidade? Seria mais ou menos isso? Pode ser, mas também lembre-se que essa pessoa não é só sofrimento. Ela pode estar fechada para algumas situações e para algumas pessoas, mas não para todas. Então, esse princípio da linearidade, o princípio da circularidade, Valéria, eles concorrem juntos, eles estão presentes, porque esse homem é esse todo, é esse que, sob determinadas circunstâncias, olha para um único viés, mas em outros momentos ele está aberto para outras situações. Então, é preciso ter sempre isso em mente. Tá bom? É algo que caminha consoante um ao outro. Poli. Compreendi. Professor, só mais uma pergunta. Sim. Algum dos seus livros abordam esses princípios? Sim, o último, que eu vou sortear daqui a pouco. É o terceiro, na realidade, porque o quarto ainda vai ser lançado. Poli. Professora, a minha pergunta vai ser bem elementar, sabe? De quem realmente está lá no princípio mesmo Da da Feno. psicologia, da fenomenologia. Então, quer dizer, a fenomenologia ela vai surgir como uma abordagem mais humanizada, né? Uma terapia humanizada, se contrapondo àquela psicologia mais, digamos, que vê o ser humano como um objeto, né? Que, na verdade, busca as ciências, uma ciência próxima das ciências da natureza, né? Tentando ver o ser humano como um objeto, como uma espécie de reificação, né, do sujeito. Sim. Então, quer dizer que a fenomenologia ela vai ser como que uma reação, né? Ela vai surgir como uma reação filosófica, científica, sim, né, desse movimento, né, que surge no início, né, da Exatamente. psicologia. É essa perspectiva, Poli. É essa perspectiva da fenomenologia, de ver esse homem como um todo, não é? Me preocupa muito hoje, na psicologia, a forma como a psicologia está se fragmentando, sabe? Daqui a pouco nós vamos ter uma psicologia que só trata do lobo temporal esquerdo, outra que só trata do lobo temporal direito e assim sucessivamente. Sabe? Eu fico muito preocupado. Falou-se tanto que a medicina fragmentou o homem, eu estou vendo a psicologia caminhando pela mesma trilha. Não é? E é aí que a Feno ela vem tentar resgatar esse homem é um todo. Esse homem, ele é comportamento, mas ele é emoção, ele é sensação, ele é tudo isso. Então precisamos vê-lo como esse todo, não apenas como se ele fosse um objeto a ser estudado. Por isso que na Feno, na pesquisa em fenomenologia, não há essa divisão entre sujeito e objeto. Há sujeito traço objeto. Um objeto só existe porque existe um sujeito que atribui um sentido a esse objeto. Ou seja, o mundo, ser no mundo, é a forma muito própria que a poliana tem de olhar a vida. Como é para Poliana ser Poliana? Como é para Valéria ser Valéria? Como é para o Leon ser Leon? É esse como, né? Esse como, essa perspectiva de compreensão desse outro nesse mundo construído por ele. Isso é ser no mundo, é essa forma muito própria que eu tenho de olhar
o mundo, de olhar a vida. É como eu, Everton, interpreto a vida, é o que me caracteriza enquanto Everton. Ok? Sim, professor. Respondido? Sim, só Sim. para aproveitar mais uma. Então, a sensação que eu tenho é que essa abordagem, ela exige muito mais, né, disponibilidade do terapeuta, né? Exige muito porque, mais. em primeiro movimento, você não pode estar amparado na teoria, entendeu? Você não pode estar amparado, que a teoria é importante, é importantíssima, mas não coloque... Você já pensou o Leon te atendendo? O Leon, você chega para o Leon, oi, eu sou poliana e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o Leon já começa, meu Deus, que ser no mundo será esse? Que ser com será esse? Ela está sendo autêntica, ela está sendo inautêntica, ela está sendo isso, ou seja, não... É um julgamento, né? Receba esse outro, acolha esse outro. A base da clínica dos 3 olhares, como a base de toda a clínica que eu conheço, é a mesma. É acolher, é escutar, é cuidar. São esses os 3 aspectos que considero como fundamentais para uma relação clínica. São esses os parâmetros, porque, gente, esse outro está nos dando a chance de compreender o modus operandi dele no mundo, o modo de ser dele no mundo, na vida, na sua vida de relação, nas suas relações em construção, aquelas que já se construíram, já se constituíram. É a compreensão desse outro, é a compreensão do olhar desse outro sobre si mesmo, sobre a vida. E quando eles chegam com você, 3 aspectos estão bastante comprometidos, na maioria das vezes. Autoestima, autoimagem e autoconceito. E, para isso, a clínica dos 3 olhares propõe o autorresgate. É um resgate desse outro por ele mesmo, que ele se perceba no espelho, que ele se olhe no espelho e perceba a pessoa que é, com as suas possibilidades e com aquilo que ele considera impossibilidade, que pode ser impossibilidade momentânea e daqui a pouco possibilidade. Não é? Então, é levar esse outro. E, gente, o mais importante, esse outro não precisa ter reflexões profundíssimas ali apenas na clínica, na relação com você. Ele precisa fazer essa reflexão aqui fora, no mundo das relações, porque é onde ele vive, é onde ele experiencia, é onde ele age, é onde ele atua sobre o mundo, não é? Então, estas são as possibilidades que eu vejo para essa perspectiva de clínica, sabe? É esse autorresgate. E, principalmente, gente, quando a pessoa está em sofrimento, ela se menospreza, ela se deixa levar, maioria das vezes, pela dor, pela frustração, pela menos-valia. Um dos primeiros movimentos que eu faço questão sempre de trabalhar com os meus alunos possibilita com que esse outro lance um olhar de generosidade sobre ele mesmo. Porque a maioria das vezes as pessoas são tão cruéis consigo mesmas. Exatamente, Dina. Não é? São tão cruéis consigo mesmas que elas não conseguem se dar a chance de se perceber no próprio movimento de vida, na própria configuração de vida. Então, esse olhar de generosidade é algo de extrema importância, porque a partir daí, qual é, na realidade, o final de todo o processo terapêutico, ou a finalidade de todo o processo terapêutico? É que esse outro se acolha, esse outro se escute, esse outro se cuide. Não é? Então, essa é a perspectiva. Que você, por exemplo, mas professor, eu vou sofrer junto. Vai. A vida não exige, não tem neutralidade. Agora, você não vai chorar com esse outro, você não vai se abraçar com esse outro chorando. Não.
mas você vai observar de que modo aquela história toca em você e você devolve para ele. E nessa devolutiva vocês podem ter certeza que a coisa tende a ficar de uma forma magnífica. Uma das coisas que eu sempre questionei, na realidade eu já tinha, quando entrei na faculdade, como a Tagna falou, exatamente, né? Eu sempre me preocupei muito com essa questão de ser neutro. Gente, eu não sei porque talvez haja vista a minha passionalidade, né? Eu não consigo ver a vida sob a forma da neutralidade, achar que nada não vai me envolver, vai me afetar. Esse outro me afeta. Então, não existe essa perspectiva da neutralidade, do ser neutro diante desse outro. Você pode fazer aquela cara de angu azedo a hora que você quiser, tantas vezes que você quiser. Mas você vai ser cobrado. Você mesmo vai se cobrar, mais dia menos dia. Porque você vai chegar a um ponto em que você não consegue mais conviver com esse afastamento. E terapia é aproximação. Terapia não é afastamento. É pela aproximação que você vai conseguir perceber a dimensão de dor desse outro. É pela aproximação com esse outro que você vai perceber, vai compreender o olhar que ele lança sobre a vida. Então, me preocupa muito. E me preocupa muito na clínica as pessoas, os terapeutas, os meus alunos, a pessoa vem e traz a história. Por que você acha isso? Não é porque nós não estamos ali numa relação de causa e efeito. Nós estamos ali na possibilidade de compreensão. E para compreender esse outro, a pergunta é como? Como foi para você viver esse momento? Aí ele vai te trazer toda a dimensão, gente. Ele vai te trazer a dimensão de dor, a dimensão de alegria, essas várias, sabe? O que é? Ele vai trazer esse mundo vivido daquela situação. Então, eu como. Nunca esqueçam disso. Quem faz psicologia é o como, não é? E, diante disso, as 3 caracterizações. O olhar que lanço sobre mim, o olhar que lanço sobre o outro e o olhar que eu lanço sobre o outro. O olhar sobre mim mesmo. A pessoa, diante de uma determinada situação, ela se desapropria. Ela deixa de ser ela mesma. A vida passa a ser vista sob o olhar das impossibilidades. Essa pessoa, ela se fecha, né? E quando ela se fecha, pensar na possibilidade de mudanças e transformações é impensável para ela. Ela não consegue. Ela não consegue. E qual a possibilidade que nós temos na relação terapêutica? Uma possibilidade da compreensão que é um mergulho em si mesmo. Faça esse outro se ouvir. Faça esse outro nem se ouvir, se escutar. Seja proativo. A clínica fenomenológica requer proatividade. Esse outro traz, você não compreendeu a dimensão do que é, questione, ou então diga, ou então devolva para ele. Então quer dizer que você se sentiu assim, assim, assim. Faça esse outro pensar. Faça esse outro refletir sobre o que ele está falando. Isso é imprescindível. Por quê? Porque as pessoas se ensimesmam. As pessoas ficam ensimesmadas, as pessoas ficam para dentro de si mesmas. Elas são apenas o problema que elas trazem. O que acontece hoje, gente? E me preocupa muito. O Leon vai com a doutora Polly, e a doutora Polly, ele sente uma dor de cabeça, ele sente isso, ele sente aquilo outro. Ele vai onde? Em que doutor, Tagna? Em que doutor ele vai? Médico. No doutor Google. É. Né? Ele já vai no doutor, ele vai no doutor Google, ele já vem com uma sequência de diagnósticos.
Porque ele acha que ele tem isso, ele acha que ele tem aquilo, ele acha que tem aquilo outro. E exatamente de que olhar é esse que se fecha na possibilidade de um adoecimento existencial que ele não consegue mais se pensar na própria relação, se pensar na sua própria história. A história deixa de ser história, passa a ser apenas viver, viver e não existir. Porque existir é você ter essa abertura para o mundo, para o outro, para a vida. E quando você se em si mesma, você acaba se traduzindo como a própria facticidade, você acaba sendo a própria situação. Basta vocês observarem o seguinte, basta você ver o seguinte, e aí, Edu, eu vou um pouquinho mais adiante, né? Quando você chega a um determinado diagnóstico, ou quando um psiquiatra ou outro profissional chega a um determinado diagnóstico, você está atendendo a Poliana recebeu um diagnóstico de como é que eu posso falar? Um deles. Um transtorno de humor, por exemplo, a bipolaridade, seja 1 ou seja 2. O preocupante, Edu, é que as pessoas, quando a Poliana recebe um transtorno dessa natureza, dessa magnitude, ela se traveste do diagnóstico. A Poliana deixa de ser Poliana para ser o próprio transtorno psiquiátrico, não é? E esse resgate, possibilitar esse resgate da Poliana pela Poliana é algo magnífico, é algo que encanta. Você perceber, por exemplo, você receber alguém que é diagnosticado com esquizofrenia, que tem a questão ela escuta vozes. O que essas vozes estão querendo dizer? Trabalhe com elas, essas vozes. Oi, Ingrid. Eu queria comentar que eu fui recentemente diagnosticada com borderline, que é uma novidade para a população agora, né? Sim. E como tem sido essa novidade, Ingrid? Eu creio que bem pesada, não é? É bastante... O teu olhar... É complicado. Sobre... Oi? É complicado, porque tudo se resume ao borderline. Exatamente. A Ingrid desaparece para tudo ser borderline, não é? Cada atitude minha é o borderline. Isso. Exatamente. Aí você percebe o quanto é interessante que, quando se trabalhar com você, se possa ir além do diagnóstico, se possa possibilitar com que a Ingrid vá além deste critério diagnóstico, que ela possa, permanecer em si mesma, porque pelo que tu estás me falando, parece-me que você se desapropria, né? Como se fossem... a Ingrid deixa de ser a Ingrid. Tudo se relaciona ao borderline. A Ingrid deixa de ser vista como ela própria, não é? Como se perdesse a personalidade. Exatamente. E não é isso, né? Não é isso, pelo contrário. Já pensou o quanto é interessante a Ingrid perceber a forma como ela olha a vida e o quanto ela pode redimensionar o modo dela ver a vida? Porque um diagnóstico dessa natureza, Ingrid, ele vai interferir nas tuas relações, quer queiramos, quer não, ele vai interferir na relação tua com você mesma, tua com Sim. os outros, tua com a vida. Não é? Sim. Então, você já imaginou você se refletir, você ter a possibilidade de conseguir ir além desse fatídico diagnóstico, dessa comunicação desse diagnóstico, de você conseguir refletir-se a você mesma, em você mesma, para você mesma? Eu acho que, nesse caso, é muita terapia, porque
as pessoas já olham, já me veem, assim, qualquer atitude que eu tenho é porque ela tem um problema psicológico, não é pela Sim. minha personalidade, não é pelo pensamento meu. E a gente acaba, às vezes, fragilizado, aceitando isso e acaba se interrogando, tipo, será E que acaba, eu acho que acaba é a doença levando, mesmo? levando a vida apenas, não é, Ingrid? Uhum. Sim, Acaba apenas seguindo, não é? sim, exatamente. Né? Então, aí mais uma vez, trabalhar com transtorno psiquiátrico, trabalhar com quaisquer questões existenciais, elas requerem um mergulho na vida desse outro, um mergulho junto com esse outro, um mergulho nas suas relações e um mergulho principalmente naquilo a que essa pessoa se propõe. De que possibilidades nós estamos falando para além do diagnóstico? Esta é a questão. Sobre o olhar sobre o outro. Ora, o outro me constitui, como eu constituo o outro. De que olhar sobre esse outro é que eu lanço? Como eu olho esse outro? Não é? Como eu olho? Quem é esse outro? Como essa pessoa que está ali na tua frente constrói e se constitui nas suas relações? São algumas perguntas que precisam ser trabalhadas. De que afeto é esse que direciono? Quem é esse outro que eu digo amar, mas que, quando eu digo que amo, muitas das vezes usa do meu sentimento para me magoar? Quantas vezes Sim, é preciso perceber como é conviver com esse outro? Como é que é a vida de relações desse outro? Não é? Qual o sentido desse outro na vida dessa pessoa que está ali? Essa pessoa que está ali comigo, ela consegue estabelecer limites ou ela se anula? Ela vivencia as relações dela justificando apenas no outro? E a pergunta que não quer calar, né? Quem é ela mesma nas próprias relações? Então, são questões que vocês percebem são muito profundas e são muito que mexem, que comovem, que emocionam esse outro, não é? E tem o terceiro olhar, que é o olhar que eu lanço sobre o olhar do outro. Muitas das vezes, gente, as pessoas, elas passam por determinadas situações e no sentido de não se sentirem pertencendo a si mesmas, ou sendo retiradas desse lugar de se pertencer a um determinado locus, essas pessoas, maioria das vezes, atribuem uma importância tal ao olhar que ela lança sobre o olhar desse outro que gera mais sofrimento. Como assim? Ora, o Leon está beijando uma determinada criatura, né? Pois bem, ele está lá namorando, noivando, casando, tudo a que ele tem direito. Mas nenhuma relação afetiva, muitas das vezes. Quantas vezes o Leon não deixou de ser ele mesmo apenas para tentar corresponder àquilo que ele acha que o outro quer dele? E é o momento de perguntar, será que esse outro quer realmente isso de você? De que dificuldade é essa que gera essa não aceitação de você por você mesmo e acaba atribuindo ao outro uma responsabilidade que talvez não seja dele? Ria, Leon, pode rir. Né? Aula de psicologia geralmente é assim, né? A gente vai se encontrando, que é uma maravilha. Então, a questão é essa, né? A questão é de que olhar é que eu lanço sobre o olhar do outro. Que importância é essa que eu atribuo a esse olhar que eu não consigo olhar para mim mesmo? De que olhar é esse que eu lanço sobre o olhar do outro que me leva a vivenciar culpa, me leva a me vitimizar, me leva a não me perceber capaz. Muitas das vezes, nós vemos uma gratidão completamente distorcida, porque não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim, porque esse outro
fez tal coisa por mim. Eu tenho que ser assim, porque esse outro fez isso por mim, fez aquilo. Gente, você deixa de ser você. Presta atenção. Você deixa de ser você mesmo para ser aquilo que talvez você acha que o outro queira que você seja. Percebe a responsabilidade que está jogando para esse outro? Então, são essas questões que nós temos que levar em consideração nessa clínica que eu chamo de 3 olhares. Um outro é um olhar distorcido sobre o que o outro quer. Por quê? Eu me desaproprio de mim mesmo, né? E para que nós possamos trabalhar esse resgate, esse autorresgate, uma autoavaliação é muito necessária, né? Que é o mergulho no próprio discurso. Assim, gente, já são 16h35, olha só. Assim, nós temos, a clínica dos 3 olhares, gente, ela vem no sentido de redimensionar a relação terapeuta-terapeutizando, redimensionar um olhar sobre a vivência, um olhar sobre as experiências desse outro. E lembrando sempre, por tudo que é mais sagrado, em toda relação terapêutica, em cada sessão terapêutica, não existe um que fica, que sabe mais da vida do outro. Somente pode me dizer da dor que está passando aquele que está passando por essa dor. Então, é preciso que nós tenhamos em mente que cada sessão é aprendizagem. Nós estamos sempre e continuamente aprendendo a ser terapeutas. Nós estamos continuamente em abertura para com esse outro. Nós estamos continuamente buscando aprender mais sobre nós enquanto terapeutas. Essa é uma sacada legal, esse é um viés que nós podemos estar trabalhando e com o qual eu trabalho nas supervisões, inclusive, que eu realizo, não é? Aí vocês podem dizer assim, alguém quer falar alguma coisa? Quem cala consente, então não. Então, gente, pode-se dizer assim, de que prof, né? Porque aluno é terrível, né? Aluno, quando vem com essa história de prof, não é uma facada, é uma terçadada que vem logo atrás, né? Então, prof, a fenomenologia trabalha com testes? Pode trabalhar, sim, principalmente com os testes projetivos. Vocês lembram que eu falei que fenomenologia é descritiva, é rica em detalhes? Agora, só que trabalhar os testes projetivos, inclusive eu estou terminando de elaborar um curso sobre isso, que é a utilização dos testes projetivos sob o viés da fenomenologia, que é considera-se as pranchas, mas muito mais do que isso, leva-se em consideração a história que esse outro cria sobre cada uma dessas pranchas. E o que é incrível, gente, o que é incrível é que, lembra que eu falei na questão da proatividade, a necessária proatividade nessa relação com esse outro, ele vai começar uma história. Esteja muito atento àquela história, e elabore questionamentos, faça questionamentos a partir daquilo que esse outro traz, não é? Faça os questionamentos a partir da história que esse outro traz, ou seja, possibilite com que ele mergulhe cada vez mais na própria história, que ele traga cada vez mais, que ele torne essa história o mais ampla possível, não é? E quando se utiliza, você utiliza no máximo 3 pranchas por sessão. Só que a sessão subsequente, você vai transcrever, você vai buscar as unidades de significado, aquilo que nós encontramos no método fenomenológico, as unidades de significado, o que esse outro está querendo me dizer naquilo que ele me diz. E, a partir daí, você
começa a trabalhar com ele a partir dessas unidades de significado. Existem N possibilidades. A Maria Teresa Hertal, a Teresa Cristina Hertal, ela traz várias possibilidades disso. Ela traz a técnica da caverna, ela traz as 5 pessoas significativas, enfim. E eu já trabalho muito, gente, eu já trabalho muito com o espelho, eu trabalho muito com a questão do relevo, né? Quem é esse outro? Você se percebe uma montanha, um vale ou um lago sereno, e a partir daí você começa a desvelar esse outro para si mesmo, não é? E nós temos outras possibilidades. Nós temos a possibilidade de trabalhar com a criação de histórias. Que história é essa? Nós temos a possibilidade de trabalhar com esse outro, elaborando uma letra para encaixar em uma determinada música, né? Em uma determinada música. E você trabalha, que letra é essa? Que letra é essa que ele traz? De que entrelinhas nós estamos falando? Então, gente, nós temos N possibilidades de trabalhar a fenomenologia, trabalhar com personagens. Gente, vocês imaginem uma coisa. Eu tenho 60 anos. Obviamente que ano passado eu estava com 5,9. E eis que eu recebo 3 adolescentes, um de 18, um de 16 e um de 14, que perderam pai e mãe para a Covid. Pois bem, né? O nível de sofrimento deles, o nível de ensimesmamento deles, o nível de afastamento deles com as outras pessoas, com os familiares, com os amigos, enfim, e somou-se ao isolamento da pandemia, como trabalhar com esses adolescentes? Aí eu me lembrei, Leon, que nós temos um jogo, não é? Um jogo que os jovens estão, assim, maravilhados. E, de repente, eu fui chamado para fazer parte de uma guilda no Free Fire. Eu e eles 3. Obviamente, eu não entendi, eu não sabia nem movimentar o personagem, mas tudo bem, eles me ensinaram. Não, tio, olha por aqui. Tá bom, vamos lá. Conforme o jogo ia passando, o jogo é de morte, né? É de matar e de ganhar. Conforme, logo no início, eles iam matando, a euforia deles, eles não matavam o personagem, eles matavam a vida, que matou as 2 pessoas mais significativas da vida deles. E depois de 3 meses jogando Free Fire, eles chegam para mim, tio, tu é muito perigoso, olha. Eu disse, por quê? Ele disse, tu percebeu que a gente não matava o personagem, né? Tu percebeu que a nossa raiva, quando nos matavam, não era uma raiva porque nos matavam nossos personagens, mas por ter perdido mais uma vez. E assim, depois de algum tempo, hoje eles estão... Não vou dizer para vocês que eles elaboraram luto, porque eu não acredito em elaboração de luto. Luto não é para ser elaborado, luto é para ser vivido, porque luto é a presença do amor pela falta de algo e de alguém. Então, você poder ter esses elementos, estar trabalhando é algo fantástico. A psicologia precisa sair do seu nicho seguro. A psicologia precisa ir até esse outro. É nisso que eu acredito, né? É isso que está expresso nos 4 livros que eu organizei. Não é um de 2017, 2019, 2020 e 2021 que saiu há pouco. Então,
A psicologia fenomenológica que eu trabalho e que eu oriento vem no sentido de você, enquanto terapeuta, ir ao encontro das pessoas, né? É ir ao encontro desse outro que sofre, desse outro que, mesmo sofrendo, é alguém com um potencial magnífico, é alguém que vai conseguir, sim, se olhar no espelho de uma forma verdadeira. Então, gente, sem mais delongas, muitíssimo obrigado. E é isso que eu trabalho na clínica fenomenológica, aquela clínica que eu denomino como a clínica dos 3 olhares. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou por aqui, é só me procurar, tá bom? E vamos lá. Eu que agradeço, suas palavras foram maravilhosas. Eu estou aqui fora de casa, estou no shopping e com vontade de chorar. Chore. Chore, mas chore, Eu me Ingrid. identifiquei muito. Chore pensando em você e o quanto você pode e deve ir além de tudo isso. O quanto você tem capacidade, o quanto você é uma pessoa com tantas coisas a construir. Pensa nisso, amado. Tá bom? Tá bom. Eu tenho uma dúvida. O senhor é só docente ou o senhor atua Ambos. como psicólogo? Eu quero saber onde o senhor trabalha. Tá bom, depois eu Porque posso eu não te sou do repassar. curso de psicologia, eu sou de serviço social, estou me formando. Olha, que legal, que Mas maravilha. eu quis participar por conta de N problemas. Eu tenho laudo de ansiedade, depressão e do borderline. Então eu tive interesse em participar. Que bom, maravilha. Seja sempre muito bem-vinda, pode ter certeza. Obrigada. Tá E bom? como é que eu consigo saber onde é que o senhor trabalha? Eu vou colocar meu número aqui no chat. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eucilene, Antes de eu responder as perguntas, porque tem algumas pessoas perguntando, só relembrando a todos para eles terem a frequência, senão vocês não vão receber o certificado. eu não estou entendendo. Não está dando para ouvir. Ai, tá caindo. Desculpa. Gente, estão me ouvindo bem agora? Não esqueçam de preencher a frequência que eu já coloquei, a Rebeca já reforçou, tá bom? Tem 70 e poucas pessoas nessa sala, então não esqueçam de preencher, tá bom, gente? E Nós já outra coisa, estamos... desculpa, Tagna, e não esqueçam que eu tenho 5 exemplares do 3º livro para sortear. Beleza, então, eu vou esperar o professor fazer o sorteio dele, fazer a finalização dele, responder as perguntas e depois vocês não saiam que eu tenho mais uns avisos. Obrigada. Olha, o Silene não está conseguindo, sempre muito sábio, excelentes palavras. Senhor. Obrigado. Obrigado. Tagna Maria, como é que a gente vai fazer esse sorteio? São 71 pessoas. Me dá uma... Diga, fale. Claudete Pinheiro, Valéria Noroni, mais outro não está. Diga, Tagna, você tem alguma ideia? Obrigado, Eucilene. O senhor pode ir meio aleatório, assim, né? Tipo, fecha o olho e encosta em estão algum todos nome. aqui, né? Estão todos aqui, né? De 1 a 71, Tagna. Agora eu vou ter que conferir. De 1 a 71? 10. Deixa me ver. Conta aí 10. O Edson Jader está aí? Você ganhou o primeiro. Agora você escreve você me manda um número de 1 a 71.
Meu Senhor. Gleicinara Maciel, está aí? Estou sim. Você ganhou o segundo livro. Oi? Você ganhou o meu segundo livro. Ai, que maravilha, professor. Muito obrigada. Não se preocupem que eu vou autografar e depois vocês têm aqui meu número, eu coloquei meu número no chat, tá? Aí vocês entrem em contato comigo. Leon, vá lá, meu filho, diga. $35. Larissa Maciel, você está aí, Larissa Maciel? Sim, professor. Você ganhou o livro. Meu Deus. Eu nunca ganhei nada. Obrigada, professor. Agora me dá um número, Larissa. Eu queria uma coxinha quando a aula voltar. 25. É o Silene Lima de Macedo. Você ganhou o terceiro. E tag no último, quem será? Professor, eu queria que fosse meu, né? Mas seria trapaça, porque eu tô vendo qual é meu número. Pois é, então. Estão dizendo que lá embaixo não tá saindo, então eu vou falar o 69. É 71 que tem, né? 69. 70. Valéria Hayden Coelho, ou Coelho Hayden, você ganhou o quinto livro. Obrigada, professor. Obrigada, tá? Bem, gente, então, muitíssimo obrigado pela presença de todos, né? Os que queriam saber, depois os que ganharam, a da Valéria eu creio que é só da Valéria que eu tenho o número. Depois entra em contato comigo, tá bom? Para que eu possa deixar o livro para vocês. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Professor, ainda tem algumas perguntas. Onde podem comprar o livro? Quando vai ter palestra sua? E, Rebeca, tu pode falar que tu já está um tempo com a mão levantada. Oi, gente. É só que eu também sou uma das monitoras e nós estamos no processo de credenciamento, né? Aí temos alguns nomes que eles não estão constando na lista de inscritos na atividade em específico, então a gente pede que vocês verifiquem, tá? O Matheus Henrique, a Valéria e a Claudete. Só conferir aqui se é o nome mesmo. Valéria Noronha de Souza e Claudete Pinheiro Serra. Por favor, verifiquem, gente. Salete, você pode entrar em contato comigo pelo meu número, que aí eu ainda tenho alguns exemplares aqui, tá bom? Quando vai ter uma palestra minha, olha, Eucilene, eu vou estar fazendo eu fui convidado para fechar a semana de suicídio, né, do Setembro Amarelo, de um município do estado do Amazonas, que a Secretaria de Saúde me convidou para fechar a questão e trabalhando a questão do comportamentos autodestrutivos e autolesivos com alunos do ensino médio, fundamental e médio. Ai, prof, eu consegui ligar o microfone e chamar meu filho. Muito, muito obrigada, viu? Amei. Eu não gostei, não. Eu amei. Obrigado. A Fê não é o dia a dia, né? É no dia a dia. Eu amei muito. Muito obrigada. Como é que eu vou fazer para receber o livro?
Você entra em contato pelo meu número. Eu deixei o meu número aí. E essa né? palestra vai estar no YouTube, em algum lugar? Eu creio que sim. Aí já a Tagna que já pode te responder Não, isso. aqui tu vais dar no Sim. município. Vai ser no YouTube. Vai ser no YouTube. Então deixa aí o endereço para a gente te achar. Eu nunca mais vou te largar. Beijo. Beijo, obrigado. Gente, então, Tagna, mais alguma coisa, amada? Sim, professor, agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos, muito obrigada por terem comparecido. É sempre muito enriquecedor esses momentos, né? Em especial ao senhor, professor Everton, que é sempre um prazer assisti-lo. Mesmo que a gente já fale, podemos falar milhões de vezes sobre o mesmo assunto, que sempre vai ser um prazer, né? Então, queria informar a todos que essa palestra de hoje, essa oficina de hoje vai estar disponível no canal do YouTube do Capsico. E não esqueçam mais uma vez de colocar o nomezinho de vocês na frequência por conta da emissão do certificado de presença, ou do certificado, que vai ser controlado através desse formulário, tá bom? Então, quem quiser reclamar depois, que não recebeu o certificado por essa, vai ser porque não preencheu, tá bom? Então, não percam essa oportunidade e preencham o formulário. Mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa tarde. Tchau, Leon. Desculpa a brincadeira, obrigada, meu filho? viu? É que eu sou assim mesmo, não tem jeito. Fica à vontade, professor. Adoro, inclusive. Gente, ainda tá faltando pessoas para fazer a frequência. Se você tiver aí e não tiver feito essa frequência ainda, por gentileza,